Muito boa noite. O envolvimento da juventude é de extrema importância no exercício da cidadania e na participação democrática. Os jovens não podem estar afastados das políticas públicas e, sejam de direita ou de esquerda, não podem estar ausentes das grandes discussões que têm implicações para o nosso futuro, pois eles próprios são agentes de transformação na sociedade. Políticas para a juventude é então o tema de hoje do Poder Local, num programa em que conto com a participação de 4 representantes dos respectivos partidos do Concelho de Odivelas. Começa então pela apresentação aqui à minha esquerda, Bruno Duarte, da JSC-PSD. Depois, ao lado do Bruno Duarte, está o João Figueiredo, da CDU de Odivelas. Aqui ao meu lado direito está João Quintas, pelo PS, pelo Partido Socialista, e João Pela, do CDS, também de Odivelas. Muito boa noite aos 4, muito obrigada por estarem aqui hoje para debatermos então as políticas para a juventude no Concelho de Odivelas. E eu começo exatamente por um tema que cria até hoje alguma polémica. Em 2007 foi criado em Odivelas o Conselho Municipal da Juventude, mas que, ao que sabemos, não é frequentado por jovens. Começo exatamente por si, Bruno Duarte, uma vez que também pertence à JSD. Qual é que tem sido o papel do Conselho Municipal da Juventude desde 2007 e que, ao que se sabe, não é realmente frequentado por jovens e que terá reunido uma única vez desde 2007? Antes de mais, boa noite aos ouvintes lá em casa, não é? Aos odivelenses, também aqui aos companheiros de painel, de debate, à Helena também. Respondendo diretamente à sua questão, Conselho Municipal de Juventude. Bom, essa é uma velha guerra do PSD, dos jovens do PSD, da JSD. Foi criado em Odivelas em 2007, mas esteve muito tempo sem reunir e, por acaso, tenho aqui esses dados. Em 5 anos reuniu 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes, em 5 anos. Esteve sem reunir desde 2009 até junho de 2012. E a última vez que reuniu foi em março de 2013. Bom, tem números mais atuais do que eu, então? Tem porque nós JSD, portanto, os jovens do PSD temos, e também uma indicação do PSD tem sempre assento no Conselho Municipal de Juventude e sabemos bem como é que funciona e há muito tempo defendemos que este órgão deve funcionar, é um órgão consultivo, portanto que deve emitir pareceres para além de outras obrigações e outros direitos, deve emitir pareceres à Câmara Municipal de Odivelas. Isso também não tem acontecido, porque a Câmara Municipal de Odivelas também não tem solicitado. Portanto, para além de reunir pouco, não tem tido o devido reconhecimento, o devido valor que devia ter. Isto significa, obviamente, que não há um reconhecimento na juventude ou da importância da juventude nas políticas municipais, é assim que entendemos. Lamento, mas é assim. Eu próprio tive uma intervenção na última Assembleia Municipal, nesse sentido. Em relação a esse tema? Em relação a este tema, e que disse que lamentava, durante tanto tempo o Conselho Municipal não ter reunido, apesar de eu saber que já estão agendadas agora até ao final do mandato, curiosamente, 3 ou 4 reuniões, não sabe muito bem os temas, mas... Bruno Duarte, para quem não sabe, qual é o objetivo quando foi criado o Conselho Municipal da Juventude, muito rapidamente? Ok. Qual era, aliás, o objetivo? O objetivo era, quando foi criado o Conselho Municipal da Juventude, era emitir pareceres obrigatórios que vinculariam a Câmara Municipal sobre políticas de juventude. Entretanto, houve uma revisão do regime jurídico, a grande alteração que foi verificada, o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, foi que esses pareceres deixassem de ser pareceres obrigatórios, vinculativos e fossem só facultativos, portanto, apenas para a Câmara ouvir a opinião dos jovens. Essa é a grande alteração. Mas o objetivo do Conselho Municipal de Juventude é ouvir a juventude sobre as políticas municipais. Portanto, requeria um envolvimento necessário dos jovens. Sempre com a iniciativa da Câmara, exatamente. Os jovens participam. Que acabou por não acontecer, pelo menos nos moldes em que estava inicialmente definido. Certamente que não. Obviamente que as juventudes partidárias, eu sei que são convocadas, também os representantes dos partidos e outras associações juvenis, mas é dar um valor residual. Ok, é uma obrigação. Temos que fazer. E, de facto, o PSD e a JSD acham que este órgão existe e deve ser dinamizado, deve ser respeitado e deve até servir para a Câmara ouvir mais do que propriamente
a apresentar o seu trabalho e mesmo assim não ter feito bem. A última reunião era para ser apresentado um mês da juventude e mais algumas iniciativas e nem documentação havia. Estava agendado e não havia documentação. Quer dizer, assim já não funciona e quando funciona, funciona mal. Eu, na última Assembleia Municipal, como disse, pedi que, e já fazemos isto desde 2007, nós, JSD, portanto também PSD, que este órgão fosse efetivamente respeitado, que de facto se desse a devida importância. E já agora que se leve os documentos que se vai discutir, não é? Para dar às pessoas. Enfim, esperemos que funcione. Estão 3 reuniões agendadas ainda este ano. Mas pronto, isto de facto é uma prova que não há de facto uma política de aposta na juventude, na minha opinião. Na sua opinião. João Figueiredo, eu pergunto-lhe se partilha da opinião, se acha que o que aconteceu e o que está a acontecer com o Conselho Municipal da Juventude acaba por ser uma falta de aposta, se assim podemos dizer, na juventude. Em primeiro lugar, dizer que, antes de mais, boa noite a quem nos está a ver e cumprimentar também os colegas de painel. Em primeiro lugar, o que eu gostava de destacar é o facto de a lei que define e que enquadra os Conselhos Municipais da Juventude é uma lei que desresponsabiliza, em primeiro lugar, o Estado e o Governo da sua função de definir a política de juventude, que está prevista na Constituição ser uma obrigação do Estado. Depois, por sua vez, também desresponsabiliza a própria autarquia, a própria Câmara Municipal, ao dar mais poder executivo a um Conselho Municipal que deveria ser um Conselho consultivo. É para isso que ele deverá existir. E tanto é que nós estivemos sempre contra esta lei e que, a quando da construção deste Conselho Municipal, apresentámos muitas reservas e, inclusive, votámos contra. Não pelo conceito de Conselho Municipal, que tem que ser um órgão consultivo que junte todas as associações do Conselho, que sejam elas formais ou informais, coisa que no atual quadro impossibilita muitas associações informais que existem no Conselho, que eu tenho conhecimento, que eu próprio faço parte, não podem participar porque não são associações reconhecidas formalmente, não estão assim inscritas no IPJ, por exemplo, não têm forma de participar. Ora, nós queremos que o associativismo juvenil seja mais abrangente e seja visto como mais abrangente. Percebo o que o Bruno diz em relação à falta de apoio que a Câmara Municipal não teve em relação às associações jovens. Lembro-me que em 2005, 2006 tive uma primeira reunião com a vereadora Fernanda Franchi e que eu lhe colocava, porque na altura tinha aparecido, portanto, isto em 2005 o Conselho era recente, ainda não existia Conselho Municipal da Juventude, que só foi criado em 2007. A questão, quando eu lhe colocava então, em reuniões, porque na altura ainda não havia o Conselho, reuniões com as associações, contactamos, mas elas não nos respondem. Bem, tudo bem, então, mas não nos respondem e não se vai à procura, não se tenta procurar quais é que são os intervenientes da juventude, não se tenta perceber porque é que os jovens estão desinteressados do poder local e do poder político no geral. Mas, João Figueiredo, apesar de terem votado contra esta proposta, não acha que simplesmente por haver uma iniciativa como esta, de um Conselho Municipal da Juventude, isto não poderia ser uma resposta às necessidades da juventude e de aproximamento realmente da juventude com as questões políticas atuais a funcionar? Sem dúvida, mas sempre no intuito de ser um conselho consultivo, porque assim estaria, e está a acontecer, o poder central e a Câmara a desresponsabilizar-se da sua tarefa. Quase que penso que é como se quisessem ter a desculpa de não existir política da juventude e de ninguém a fazer. Porque um Conselho Municipal da Juventude que seja, nos moldes em que está, que dê pareceres vinculativos ou que tenha mais poderes executivos como a lei prevê, faz com que todas as associações que não façam parte do Conselho ou que não tenham representação não sejam tidas nem achadas. Não sendo tidas nem achadas, não são parte ativa. Portanto, aquilo que se pretende, que é abranger e alargar a participação dos jovens, fica logo castrado à partida. Muito bem. João Quintas, vou perguntar-lhe
encontrar alguma explicação para o Conselho Municipal da Juventude só ter reunido apenas 5 vezes, aqui com a correção do Bruno Duarte, 5 vezes desde que foi criado, desde 2007? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite em nome do Partido Socialista que nos foi endereçado. Cumprimentar também, naturalmente, aqui os companheiros de conversa, não diria de debate. E em relação à sua questão em concreto, há aqui alguns argumentos que poderão, de certa forma, corresponder àquilo que estava a colocar em termos alguns de argumentos que poderão justificar. Exatamente. O Conselho Municipal de Juventude, tal como o João estava a dizer, o Bruno estava a dizer há pouco, houve aqui uma alteração no regime jurídico que estabelece as normas e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Juventude. Essa lei número 8 de 2008, que foi publicada em 18 de fevereiro, acabou por não conseguir angriar, digamos, um grande unanimismo, muito pelo contrário. Houve grandes divergências em termos da leitura e até em termos da constitucionalidade do próprio documento. O que criou aqui, assim, um fator de pausa, digamos assim, em termos das câmaras municipais, das autarquias, avançarem com os respectivos processos de constituição. Mas e desde instalação 2007 já lá vão 6 anos? Sim, exatamente. Entretanto, houve esse período de stand-by, digamos assim, em que houve, como disse, opiniões muito divergentes sobre a própria lei, a tal número 8 de 2009. Entretanto, inclusivamente a própria Associação Nacional de Municípios também tomou uma posição muito vincada, no sentido de reforçar, digamos assim, as dúvidas que muitos constitucionalistas inclusivamente colocaram. E isso acabou por dar origem a um parecer emitido pelo professor David Duarte, encomendado pela própria Associação Nacional de Municípios, que, enfim, de uma forma muito resumida, levantou ali 7 questões, 7 pontos, que, segundo ele, enquanto especialista, aconselhava, digamos, a que as autarquias locais não avançassem, digamos assim, para a implementação no respeito em relação a tal lei número 8 de 2009. E por isso mesmo é que tem havido este Durante esse período houve efetivamente algumas autarquias que avançaram com a instalação dos Conselhos Municipais de Juventude. Importa dizer que nem todas, digamos assim, respeitaram integralmente o diploma, o que para nós, Partido Socialista, não faria muito sentido estar a constituir um órgão desrespeitando, digamos assim, o documento que estava na origem e que estabelecia as normas e as condições de funcionamento, e o tempo acabou por dar razão a esta nossa prudência, digamos assim. Tanto assim foi que, mais tarde, foi publicada a lei número 6 de 2012, já em 16 de fevereiro, portanto, há aqui um hiato de tempo considerável, em que se veio corrigir ali algumas normas, digamos, do articulado da lei inicial. Importa dizer que esta lei mais recente, a número 6 de 2012, quanto a nós é uma lei mais equilibrada, digamos assim, em vários aspectos, e a partir da publicação deste diploma mais recente, a Câmara Municipal acabou por decidir, muito rapidamente, diria até, no espaço de meses, proceder de acordo com este novo diploma, que introduziu um conjunto de alterações, para... Mas isso quer dizer que agora, desde 2012, quando foi publicada essa nova lei, que agora está em pleno funcionamento, que vai recuperar o tempo perdido, se assim se pode dizer? Não seria recuperar o tempo perdido. É uma coisa importante que importa salientar, que é o seguinte: as políticas municipais, na nossa ótica, não se esgotam, nem poderiam nunca se esgotar no Conselho Municipal de Juventude, não é? Mal de nós, digamos,
que estivéssemos todos na expectativa. Mas é importante, reconhece. Obviamente que sim, que é um instrumento importante. O Partido Socialista sempre considerou, sempre deu o seu agamã em relação aos Conselhos Municipais de Juventude, da mesma forma que tem o mesmo entendimento em relação ao Conselho Municipal de Educação, por exemplo. Portanto, é um bom instrumento, digamos assim, para definir e implementar um conjunto de políticas e, sobretudo, criar um espaço de debate o mais abrangente possível, no sentido de acolher os contributos de cada um dos agentes envolvidos e, a partir daí, tentar estabelecer e implementar uma política de juventude que, nunca sendo unânime, como é óbvio, tenta ser o mais abrangente possível em termos dos seus objetivos e Consigo então depreender das suas palavras que neste momento o Conselho Municipal da Juventude está ativo ou... Não, quer dizer, o Conselho Municipal da Juventude, como lhe disse, a partir do momento da sua instalação, criou um conjunto, um calendário... Mas agora mais do que nunca, porque pelo menos esta lei veio satisfazer, digamos assim, todas as dúvidas que pairavam. Sim, eu penso que o Bruno ainda há pouco estava a dizer isso, há um conjunto já de reuniões previstas, inclusive este mês vai haver este mês de maio, vai haver uma reunião do próprio Conselho, é retomar, digamos assim, a atividade desejável e expectável que foi suspensa durante anos. Ainda assim não se respeita o regimento do próprio Conselho Municipal de Juventude. Agora só uma correção, porque diz que tem que reunir 4 vezes por ano. A última, como eu disse, mais recente, depois dessa alteração, foi em março de 2012, peço desculpa, junho de 2012, a seguir foi em março de 2013, portanto, 4 vezes por ano não se está a cumprir. Este ano se calhar vai-se cumprir, mas no ano anterior não se cumpriu, portanto, também fica o esclarecimento. Ainda não está bem ativo, esperemos que fique. Fica o esclarecimento. João Pela, é importante para a juventude, para aproximar a política dos jovens e vice-versa, é importante esta figura do Conselho Municipal da Juventude? Boa noite, Helena, boa noite, ilustres membros do painel, boa noite aos telespectadores desta emissão. Lamento discordar de alguma forma que existe uma política de juventude em Portugal. De facto, a nível concelhio, pelo que tem sido exposto pelos meus colegas de debate, não existe exatamente uma eficácia nem uma política de juventude concelhia. A nível nacional, nós devemos recordar, de uma forma mais ou menos imediata nos últimos anos, que houve a fusão do Instituto do Desporto com o Instituto da Juventude, de uma forma mais ou menos, digamos, pouco ortodoxa, que são coisas totalmente distintas, e que na prática é algo que não serve para nada, não tem nada a ver com o Conselho Europeu, com as recomendações europeias sobre as políticas de juventude, e estamos a falar de políticas que não têm nada a ver com os jovens. Eu duvido que haja, digamos, nas jotas, entre aspas, alguma satisfação com este tipo de políticas. As políticas que, de facto, devem servir para os jovens devem ter em atenção aquilo que de facto os preocupa em diversos aspectos. E os jovens, o que é que lhes interessa? Interessa-lhes saber o que é o seu futuro, o que é a sua formação, aspectos que têm a ver com a formação, com a habitação, com a capacidade económica, com a autonomia financeira. Há toda uma série de fatores que se ligam com a política da juventude que não são respeitados. Nós andamos a brincar às políticas da juventude, claramente. Andamos a investir em algo que não tem nada a ver com nada. Nós, se olharmos de hoje em dia para um jovem e lhe perguntarmos o que é que ele quer, se perguntarmos a um jovem ligado às juventudes partidárias, dizem, como eu perguntei hoje, digamos, pelo Facebook, passe, digamos, a expressão pela rede social, perguntei a uma amiga mais nova do que eu, não sou exatamente jovem, já, mas coloquei-lhe a questão: qual é o fator mais importante que é necessário a nível de política de juventude? E ela diz-me claramente, porque está ligada a uma Jota, é
a formação política. De alguma forma percebo, digamos, o que ela me está a dizer. Este fator entra num aspecto que é a cidadania. Nós, em Portugal, não cultivamos a cidadania. Nós, em Portugal, não cultivamos o espaço para os jovens terem, digamos, uma vida autónoma a nível de habitação, dar oportunidades. As câmaras promovem, digamos, a habitação, muitas vezes a nível social para os mais desfavorecidos, é certo, mas nem sempre preservando a cultura e os naturais. Mas, João Pela, a criação do Conselho Municipal da Juventude não é exatamente uma tentativa de apoiar em termos de cidadania os jovens? Aliás, a questão do Odivelas coloca-se, digamos, a um outro nível. Só analisando concretamente o que é que se passa na realidade, digamos, demográfica de Odivelas, nós podemos, quer na demografia, quer na sociologia, nós podemos perceber que nas alturas de inverno, porventura, será o concelho que tem mais turistas em Portugal, inexplicavelmente. Isto porquê? Porque grande parte dos cidadãos que estão a residir em algum número no concelho de Odivelas são exatamente cidadãos de outro país que estão em Portugal com o visto de turista. Uhum. O que coloca, digamos, um drama social e coloca diversas questões ligadas exatamente com as políticas de juventude. E isto porquê? Porque nós estamos a falar, e isso pode-se ver, basta abrir o Correio da Manhã, quando se fala em Odivelas, tem a ver com gangues, com tiros, com problemas, digamos, sociais. Não há políticas neste momento desta Câmara, com este Executivo, não há políticas que intervenham, digamos, nesta área. Lamento dizê-lo, mas de facto é uma realidade. Portanto, não existe a criação do Conselho Municipal da Juventude não serve. Quer a nível de educação, quer ao nível da ocupação dos tempos livres, quer ao nível de integração cultural. Há, digamos, toda uma série de problemática, de políticas que deviam ser executadas de acordo com as expectativas da juventude, que não são minimamente atendíveis em Odivelas. E é nessa área que estamos, digamos, a abordar o tema. Que a nível nacional há, digamos, lacunas a todo nível, e concordo com algumas, e principalmente com o João Figueiredo, quando aborda ali determinados aspectos. Mas esses são aspectos de algo que é muito, muito, muito superior e que em Odivelas não existe de facto, e na realidade, aliás, todos eles apontaram lacunas graves nesse programa municipal, que o único aspecto positivo que ultimamente vi, ou pelo menos nos últimos anos, são a questão das hortas, e nem sequer são destinadas aos jovens, mas é, digamos, um motivo de integração. Muito bem. Muito bem, passamos agora então a outro tema que também não é menos polémico, a Casa Municipal da Juventude, que foi inaugurada em 2008, eu já estou a olhar para o Bruno Duarte porque lhe dou agora a palavra. Aparentemente não há jovens a frequentar a Casa da Juventude. O que é que se passa com, eu não diria que não há esta iniciativa da Casa Municipal da Juventude? A Casa da Juventude, penso que é assim o nome. A Casa da Juventude eu sei que funciona, mas não é fácil um jovem ter acesso a esta... um jovem, por exemplo, uma associação de educação não formal, como o João há bocadinho estava a falar, uma associação que não seja... enfim, muitas vezes mesmo as juventudes partidárias, sem ser eventualmente a juventude socialista, mesmo assim, não sei se teve sempre essa facilidade, consegue aceder a esta Casa da Juventude. Portanto, aquilo é a Casa da Juventude, mas a Casa da Juventude para quando a Câmara Municipal acha que deve ser. E quando é que a Câmara Municipal tem achado que deve ser? Isso não é a mim que tem que me perguntar. E para quando são iniciativas para jovens. Exatamente. E muitas vezes, daquilo que sei... Que iniciativas é que lá muito têm poucas. sido levadas Algumas exposições, alguns debates, enfim, se é que se pode chamar. Ou seja, não seria tão injusto dizer que não há momentos onde estão lá jovens, mas não é uma casa só para os jovens, ou Casa da Juventude. Não é. Há outras iniciativas que não são só para a juventude, ou nem são para a juventude. Isto tem a ver com o conceito que se tem da juventude. A juventude não é necessariamente, ou não é só educação, não é só educação formal, não é só das 9 às 5, não é só aquilo que nós achamos que é. O que é que acha que deveria ser? Então? Nós Câmara Municipal,
é aquilo que os jovens querem que seja. Isso é que deve ser a Casa da Juventude. Portanto, mas lá está. E há alternativas? Os jovens têm trabalhado junto com a Câmara para criar alternativas para dinamizar, de alguma forma, a Casa da Juventude? É difícil até porque o Conselho Municipal de Juventude não funciona. Portanto, se nós jovens, para conseguirmos dizer alguma coisa à Câmara Municipal, temos que esperar que haja um Conselho Municipal de Juventude. E mesmo assim, quando queremos dizer, não há documentos para trabalhar. Enfim, eu acredito que seja possível, mas a verdade é que a pergunta que me fez foi: a Casa da Juventude funciona para a juventude? Minha resposta: não. Devia funcionar para a juventude de Odivelas. Tem momentos, há umas iniciativas com a juventude, sim, mas isso não é uma Casa da Juventude como eu entendo que seja, como o PSD entende que devia ser. Ou seja, aquilo devia ser uma casa, um espaço onde os jovens de facto se sentissem como um sítio de reunião. Ok, os jovens mobilizam-se ali, dirigem-se para ali. Isso não acontece. Eu até diria, arrisco-me a dizer, dos 45 mil jovens que existem em Odivelas, nem têm conhecimento. Se calhar nem 5 mil sabem que existe uma Casa de Juventude e se calhar 1000 foram lá. Eu acredito que venham agora, eventualmente até neste debate, dizer que foram lá às escolas todas, naquelas iniciativas que se dá a volta ao Conselho com as escolas. Mas vai-se lá uma vez por ano, e com as escolas, educação formal. Não é assim que vejo uma Casa da Juventude. A Casa da Juventude é para as associações, é para o associativismo jovem, é para as juventudes partidárias também, fazem parte, mas essencialmente para as associações. Para os jovens que querem um espaço para desenvolver aquilo que entenderem e poderem ter esse espaço. E já agora, a horas que se coadunem com as horas que são as horas dos jovens, não é? Porque das 9 às 5 ou das 9 às 6 não me parece que seja o melhor horário. Isto também tem a ver um bocadinho com a biblioteca fora de horas. A biblioteca fora de horas em Odivelas não é bem fora de horas, mas relativamente à Casa da Juventude é isto. É um bocadinho como tudo o resto. Existe porque, para se dizer que se tem, mas verdadeiramente não... Mas isto tem a ver com o facto de não haver política de juventude em Odivelas e, portanto, é de esperar. Portanto, existe, de facto, mas não é só para os jovens e não é essencialmente para os jovens. Mas o que é certo é que estes organismos ou estes institutos são criados. Portanto, foi criado o Conselho Municipal da Juventude em 2007, foi criada a Casa Municipal da Juventude em 2008, portanto, um ano depois. São criados, no fundo, os instrumentos, só que depois não há quem faça uso deles. Só não estão criadas as condições. Repare, isto muitas vezes tem que se saber fazer, não é? Não chega só ter os passos, ter os instrumentos, depois é preciso alguém que perceba. E se calhar falta quem perceba ou queira perceber. Às vezes também, repara, eu tive a felicidade de, há pouco tempo, realizar um fórum de associativismo onde tinha lá associações jovens. Eu quis ouvir associações jovens. E onde é que realizou esse fórum? Na Biblioteca Municipal, lá está na sala polivalente. E poderia ter realizado também na Casa Municipal da Juventude, não? Não tinha espaço. Não tinha espaço. Mas, eventualmente, podia ter realizado. Era muita gente, não. Seja como for, para ser muito sincero, não sei se iria ser tão fácil. Mas pronto, podia ter de facto realizado se fosse um evento mais pequeno. Mas não é propriamente um espaço que tenha um convite, como não é nenhum. Aliás, a biblioteca, já me disse que vamos falar a seguir, então eu espero. Também não é um espaço de convívio para os jovens como devia, na minha opinião. Portanto, enfim, é de esperar, existe de facto, mas não é bem utilizado. Aliás, em Odivelas o que é preciso é melhor, não é tanto mais, é melhor. É melhor. O João Figueiredo já visitou, ainda é um jovem, já visitou a Casa Municipal da Juventude? Nunca consegui. E não consegui não por... Para já quando ela é fundada, já eu não tenho vida escolar que me permitisse estar em Odivelas. Funciona das 9 às 5, não é? Funciona das 9 às 5 e se pensamos que os jovens só estão a funcionar das 9 às 5, estamos muito enganados. Eu estou muito de acordo com o que diz o Bruno, que um jovem não é só a escola, o jovem também é desporto, o jovem também são as coletividades de bairro, também são as associações artísticas que existem no Conselho, ou os grupos informais, também são os skaters do Parque Radical, que poderiam ter na Casa da Cultura um porto de apoio, que poderia estar a funcionar. Então não faz sentido nenhum uma Casa da Juventude não estar a funcionar ao fim de semana. Não faz sentido nenhum fechar às 5, quando sabemos que os jovens, por norma, saem, o tempo útil que têm normalmente é da parte da tarde, até às 6, 7. Muitos dos jovens que, por exemplo, frequentam a escola secundária mais perto que ali tem, que é a secundária de Odivelas, nem sequer são da freguesia de Odivelas, podiam ter ali tempo para estar enquanto têm que apanhar um transporte. E algum apoio. Exatamente. Em tempos existiu uma loja jovem pertencia ao IPJ. Depois dessa loja ter sido desativada,
o centro de apoio para os jovens no Conselho de Odivelas deixou de existir. Enquanto nós continuarmos a pensar nos jovens como, não sei muito bem o quê, meros futuros eleitores, mas sem conhecimento, é o quê? Enquanto pensarmos que as associações juvenis e as associações de estudantes são só meramente destinatárias de subsídios, não estamos a funcionar, nem estamos a ter política para os jovens. Se não virmos estas associações e todos esses movimentos de jovens como parceiros, como verdadeiros parceiros, as coisas não irão funcionar. Em relação ainda à Casa da Juventude, não me choca a mim que hajam outras iniciativas que não sejam só destinadas à juventude, porque as existem. Agora, choca-me muito não haver um planeamento para promover aquela utilização por jovens. Lembro-me quando abriu, em 2008, toda a gente foi assistir à inauguração. Toda a gente, ponto e vírgula. Aqueles que foram convidados e quem é que foram convidados. E quem é que lá estavam e o que é que se disse na comunicação social nos diz a seguir. Finalmente, os jovens de Odivelas têm um espaço uma casa da juventude onde pode haver diversão noturna em condições de segurança. Foi só aquela. Falava-se na altura em diversão noturna? Falava-se de diversão noturna em condições. Diversão noturna por causa da questão dos concertos, não propriamente diversão noturna de bares, por causa dos concertos. O que acontece é que de lá para cá, iniciativas culturais para os jovens, Juventude CDU e também, faça-se verdade seja dita, JSD. Festivais de banda, tentámos nós, se bem que não é o espaço ideal, mas tentaram implementar esses programas fico contente por saber que pelo menos o problema da utilização também toca à JSD, porque quer PCP como Juventude Comunista tentaram já utilizar o espaço e há sempre vários entraves. Portanto, se os espaços existem, e repare, o terreno, o espaço onde seria a Casa da Juventude já veio do Conselho de Loures, que a CDU deixou um espaço para que os jovens pudessem ter. Ora, o Conselho foi fundado em 99 e só passado cerca de 10 anos é que temos Casa da Juventude. Estes 10 anos dá muito para pensar o que é que se andou a fazer em relação à juventude. Nada. Muito bem. João Quintas, eu presumo que queira reagir a pelo menos estas duas opiniões que já aqui ouviu. Afinal, a intenção era boa da Casa da Juventude, mas o que é certo é que não funciona para a juventude. Eu acho que não, enfim, não embarcaria, digamos assim, se permitem a expressão, nesse radicalismo que foi aqui. Mas não é radicalismo, ela de facto não funciona. Eu ouvi com toda a tranquilidade, apesar de não concordar minimamente com aquilo que acabou de dizer. A Câmara Municipal de Odivelas e o Partido Socialista partilha completamente desse princípio de divulgar, de promover e de utilizar a Casa da Juventude. Porque o sucesso da Casa da Juventude acabaria por ser o sucesso, obviamente, da Câmara Municipal e do Executivo Municipal e, ao fim e ao cabo, todos nós, enquanto municípios de Odivelas. Se me perguntar se a Casa da Juventude tem o nível de utilização que qualquer um de nós, penso eu, desejaria, não. Não, é verdade que não, muito honestamente não. Temos a ambição de promover mais iniciativas e criar ali uma dinâmica. Mas, João Quintas, no início não estava planeado que tivesse um horário tão limitativo. Não, mas temos que ir um bocadinho mais atrás. Temos que ir um bocadinho mais atrás pelo seguinte. O município de Odivelas, quando foi instalado, quando foi instalado, em termos de infraestruturas, tanto em termos do parque escolar, como em termos de equipamentos culturais e enfim, de muitas outras áreas, a oferta era praticamente nula ou muito limitada, para utilizar aqui um termo simpático. E isto acabou por criar nos odivelenses aqui um hábito de ir à procura dessas ofertas fora do concelho. E esses hábitos, enfim, ao fim de muito trabalho e de bastante investimento e esforço que foi emprego nestes últimos 14 anos, a verdade é que ainda há aqui alguma lacuna, alguma deficiência, diria, em relação ao conhecimento da população em geral dos equipamentos. Eu estou-me a lembrar que, muito próximo da Casa da Juventude, temos ali o Centro de Exposições, que é um equipamento excelente, vocacionado mais para uma componente cultural,
que, infelizmente, para todos nós também não tem a afluência que nós gostaríamos e que o próprio equipamento tem em termos da sua potencialidade para desenvolvimento de diversas iniciativas. Com a Casa da Juventude acaba por se passar um pouco isso, ou seja, a Casa da Juventude ainda hoje não conseguiu integrar, digamos, o roteiro do cotidiano dos jovens de Odivelas. Então, João Quintas, como é que ainda hoje não conseguiu integrar esse Não, mas esse deixe-me roteiro desde 2008? só acrescentar o seguinte. Já lá vão uns Não, anos. porque nós às vezes temos aqui Não há estratégia, tão simplesmente assim, isso. uma visão um bocadinho desfocada, digamos assim, da realidade em termos dos indicadores de utilização da Casa de Influência. Por acaso, tirei aqui assim um documento que foi distribuído na Assembleia Municipal em termos do registro das entradas na Casa da Juventude, e pode-se verificar que há há aqui alguma variação, mas pode-se dizer que em média há 1000 pessoas por mês a utilizar a Casa da Juventude. Mas se calhar nestes Portanto, parâmetros são em 12 que mil ela está em pessoas, são funcionamento. 12 mil jovens que acabam As por pessoas não utilizar. são jovens. Pessoas não têm necessariamente... Não, quando eu falo de pessoas, estou a falar de jovens, Casa da Juventude, obviamente, ok. portanto, eu se calhar não fui tão preciso, mas, enfim, tratando-se da Casa da Juventude, obviamente que a afluência será mais nas camadas mais jovens. Mas não faltará aí dúvidas que algum projeto de Não, mas dinamização? isso posso partilhar. Aliás, isso, como vos disse, esta informação foi fornecida aos deputados municipais, portanto, qualquer um de nós facilmente pode obter, e eu, inclusivamente, terei todo o gosto em partilhar convosco ou recuperar a vossa memória em relação a esta informação. Peço Mas desculpa, não estará a falhar um projeto não, de, falta aqui. de dinamização, de desenvolvimento do projeto arquitetónico? Não, Digamos o município de Odivelas, a Câmara Municipal em particular, tal como muitas outras câmaras, temos aqui alguma dificuldade em relação a chegar, em termos da divulgação e da promoção das iniciativas, em relação aos jovens. Não é tanto em fazer-lhes chegar a informação, mas é no sentido de conseguir captar o interesse e a adesão dos jovens em relação às iniciativas. Ao contrário, por exemplo, só abrindo aqui um parênteses, ao contrário dos séniores de Odivelas, que aderem com muito mais facilidade, porventura também porque têm menos ofertas, porventura também será um bocado por aí. Tem mais orçamento também. Mas não, a questão não é do orçamento, porque Municipal. não, a questão não será tanto por aí. Falta efetivamente, em alguns equipamentos municipais, que a população os conheça, antes de mais, os visite, os frequente e os promova. Mas, João Quintas, vai permitir-me que lhe diga que das 9 às 5 é difícil, de facto, aos jovens frequentarem uma casa para a juventude. O horário que atualmente está a vigorar em termos de funcionamento da Casa da Juventude não foi implementado originalmente, diria, ou seja, há alguns tempos atrás, o que está agora em vigor, das 9 às 5. Portanto, a Casa da Juventude estava aberta até às 24 horas. Inclusivamente ao sábado esteve aberto durante um largo período ao sábado. Aquilo que fomos confrontados, sobretudo desde 2010, tem a ver também um bocadinho, enfim, com a conjuntura que nos afeta a todos nós cidadãos Contenção de e a custos todas desde as... 2010. Como? Contenção de custos desde 2010? Por uma questão de contenção de custos? Sim, teve que haver aqui alguma racionalização e também tivemos que a Câmara Municipal acabou por ter que tentar fazer aqui uma opção em termos de adaptar o funcionamento aos períodos de maior utilização. E foi isso que foi feito. Portanto, não faria, porventura, muito sentido, porque há custos inerentes ao funcionamento da Casa da Juventude, tanto em termos da segurança como em termos dos próprios funcionários. Portanto, há aqui um conjunto de despesas, digamos assim, associadas ao funcionamento para lá do horário que é normal, digamos, do expediente. E tem que, obviamente, haver aqui uma relação deve haver, digamos assim, em relação àquilo que poderia ser o potencial de utilização dos jovens e aquilo que acontece efetivamente. E chego-se à conclusão de que porventura a melhor solução, neste momento pelo menos, é encerrar às 17 horas.
Agora, eu gostava de voltar um bocadinho atrás só para... Muito rapidamente, para ouvir Sim, muito João Pela rapidamente, sobre tem a este ver assunto. com o seguinte. Quer dizer, o João Pela ainda há pouco estava aqui a falar em relação à não existência, à ausência de políticas de juventude em Portugal e em particular em Odivelas. Eu discordo completamente, como seria natural, mas estou de acordo com o João num aspecto. É que as políticas de juventude não se podem esgotar, digamos assim, na dinâmica criada pelo setor da juventude municipal. Mas as autarquias têm aí um papel fundamental. Obviamente que sim. As políticas da juventude têm que ter aqui uma transversalidade em muitas outras, e penso que estamos todos de acordo por aquilo que ainda há pouco estavam a dizer. Ou seja, o investimento que é feito na educação, que é feito no desporto, que é feito na habitação para jovens a custos controlados, foram 166 focos construídos de raiz para conseguir fixar os jovens em Odivelas. Na educação, o município de Odivelas gastou desde 2006 até ao presente momento cerca de 36 milhões de euros na requalificação e no alargamento e modernização do parque escolar. Isso acaba, obviamente, por entroncar, digamos, nas políticas. Mas neste programa vai ter ainda a oportunidade de fazer esses balanços e essas conclusões finais sobre a política para a educação. Deixe-me agora ouvir o João Pela. Não basta construir, é preciso desenvolver, é preciso dinamizar para, neste caso, a Casa da Juventude funcionar. Helena, eu não estou muito preocupado com a Casa da Juventude, porque, pelos vistos, de acordo com os meus parceiros de debate, pais jovens, permitam-me que faça essa... Já não estou exatamente... Aliás, eu não sei até que ponto é que nós estamos alinhados no mesmo conceito de juventude. E eu resta-me colocar a questão até que ponto é que há jovens ou não jovens e onde é que começa a juventude e onde é que termina. Porque, tecnicamente, antigamente e hoje... aliás, hoje foi um dia que as rádios não paravam de alertar que houve um exame acerca do quarto ano, portanto, o equivalente ao primeiro ciclo, a nível nacional, e não faziam mais do que assustar as crianças e mais não sei o quê, por causa de uma prova, que afinal é uma prova que existe há não sei quantos anos. Esse exame foi na terça-feira. Sim, mas hoje era o debate nas televisões, nas rádios. Ainda se fala nisso. E eu fiz algumas horas de carro e ouvia na telefonia, portanto era só o que eu ouvia, portanto os debates acerca do coisa, que era o índice da juventude. Assumidamente o índice da juventude, ou seja, 10, 11 anos, 12 anos, eventualmente, será o índice da juventude. E o términos? É que nós, antes do 25 de Abril, era 21 anos, depois passou para 18 a idade da maioridade, enfim, que são coisas mais ou menos diferentes. A idade legal e a idade de responsabilidade, digamos, legal, portanto, tem outros valores, o próprio casamento é aos 16, enfim, há várias nuances. João Pela, mas quando se fala em juventude, fala-se necessariamente do futuro, porque sim, os jovens são sempre o futuro de uma sociedade. Onde é que termina a juventude? Porque a nível dos partidos, ainda há bocado, antes do debate, estavam a discutir. Há partidos onde é aos 35 anos, há outros que é menos do que isso. Para o Presidente da República, portanto, a juventude termina aos 35, que é onde entra na idade adulta, porque antes disso não pode ser Presidente da República. Para ser Presidente do Benfica ainda é pior, é aos 43, porque é 18 mais 25 de... Portanto, na sua opinião, não tem grande fundamento existir uma Casa da Juventude? Da juventude é uma questão relativa. Ou seja, estamos a falar numa fase da vida que podemos estar a misturar aqui coisas totalmente distintas. Porque eu, para falar de políticas da juventude para até aos 18 anos, posso perfeitamente articular, porque para eles é importante o associativismo, o desporto, mas se calhar se falar dos 18 em diante, posso ter que falar na necessidade da habitação, que é um problema, da autonomia, se calhar da formação dos quais o poder local tem obrigações. João, mas esta instituição, enfim, a Casa da Juventude provavelmente não serve para nada. será frequentada não só por jovens, não terá um regulamento a indicar uma idade máxima para ser frequentada. Com a unanimidade o único que não é elemento
para a unanimidade da Casa da Juventude não servir para nada, é o nosso colega de debate, João Quintas, que entende que a partir das 18 horas não há jovens. Pronto. Ou então, a partir das 18 horas vão para a deita. Pronto. É uma opção, é a opção da Câmara de Odivelas, a partir das 18 horas. Não estou a dizer que foi exatamente isso disso. Estou eu a concluir, a tirar a ilação. E eu estou a ver, de alguma forma, deleitados os nossos colegas de debate mais jovens. O próprio Bruno Duarte, ainda há pouco, é que eu vou-te fazer referência à questão da Biblioteca Fora de Horas, que é um projeto também municipal, que acaba por complementar, digamos assim, a oferta, inclusive até às no qual vamos falar a seguir. Já estamos a falar da Casa Municipal da Juventude. Helena, se me permite, em relação ainda à Casa da Juventude, há aqui uma questão que me surgiu da intervenção do João Quintas. Ter a Casa da Juventude aberta até às 24 horas só com o segurança, ou ao sábado só com o segurança, isso não é fazer política de juventude. E mais, a Casa da Juventude, enquanto só estiver a servir a freguesia de Odivelas, pode potenciar todo o resto do concelho, mas não chega. E nós, Juventude CDU, apresentamos, quer na Assembleia Municipal, quer em diversas Assembleias de Freguesia, a abertura de espaços jovens nas freguesias, inclusive há espaço para isso, inclusive a Póvoa de Santo Adrião tem um espaço municipal ao pé do mercado que não está a ser utilizado, e isto é que é não haver política de juventude no Concelho de Odivelas. João Pela, quer concluir então? Tem que ser um espaço, a Casa de Juventude, para funcionar de facto, tem que ser um espaço de debate. Exatamente. Em áreas tão diversas como fomentar o empreendedorismo, para que as pessoas se possam lançar na vida, para fomentar o desporto, organizar torneios, atividades esportivas, atividades culturais, deve fomentar inclusivamente as artes, quer pelo teatro, quer pelas artes plásticas, fomentar espaço. Porque é que não há dias para as associações poderem reunir e dizer assim, estes dias... Sim, mas tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Precisamente. Exatamente, quer pelo associativismo, quer inclusivamente para uma formação a nível da saúde e a nível da sexualidade, que são fatores importantes. Ou seja, há toda uma planificação que está estruturada e está recomendada pela União Europeia que haja um controle sobre esses temas, e que em Odivelas isso não existe, portanto, fecha às 18 horas, ponto final. Então, João Pela, se funcionasse e atirar-se da Casa da Juventude a devida rentabilidade, fará sentido, ou faria sentido, na sua opinião? Se ela for explorada, digamos, nesse sentido, e houver, digamos, uma réplica a nível de freguesias. Porque eu não estou a ver alguém da Ramada vir à Pontinha para vir, ainda precisam pagando os transportes todos e mais não sei o quê. Depende, se justificasse, se fosse apelativo, eventualmente, mas a questão da distância muitas vezes é um fator impeditivo ainda por cima estamos a falar de jovens que não têm exatamente um poder económico e cada vez mais em tempos de crise, os custos e a própria rede viária é, digamos, um fator impeditivo para os jovens que não têm meios próprios de deslocação. Ou seja, há toda uma questão, quer cultural, quer de desporto, quer de ocupação de tempos livres, associativismo, a própria cidadania, que pode ser um espaço, digamos, de discussão dentro da Casa da Juventude. Nada disto eu vejo, e aí acabo por ter que concordar, quer com o PSD, quer com o PCE, de facto a Casa da Juventude, da forma como está, não serve para nada. Não funciona. Em relação a outro projeto, a Biblioteca Fora de Horas, Bruno Duarte já aqui fez alguns considerantes sobre este projeto, porque é uma biblioteca fora de horas, foi assim criada em 2006, mas o que é certo é que também não funciona como deveria. É um bocadinho como a Casa da Juventude. Chama-se Casa da Juventude, mas se chama a Casa da Câmara Municipal. A biblioteca não é fora de horas. É um espaço que está lá, que agora até encerra às 23, não às 24, mais uma vez por questões de racionalização económica, que eu e o PSD compreendemos, e, enfim, percebemos as razões, mas isto são opções políticas. Mas porquê é que não funciona? Quando há políticas de juventude, não funciona porque eles não querem, porque a Câmara não quer. Mas porquê é que não funciona na prática? Quais são os impedimentos de quem tenta usar a biblioteca? Então vai-me permitir que eu já agora explique a história do alargamento do projeto Fora de Horas. Portanto, nós JTSD, portanto, deputados municipais do PSD, jovens, em abril de 2010, fizemos uma proposta, portanto, isto também é uma luta antiga da JTC e do PSD, fizemos uma proposta que o horário fosse alargado, porque o fora de horas sempre foi até à meia-noite.
E ainda assim, isso não é fora de horas. Convenhamos. Em época de exames, quem estuda, Não é quem fora de sabe, horas. não é fora de horas. Fora de horas é 2, 3 da manhã, eventualmente até mais. Mas mesmo tendo em conta os custos de segurança, porque sempre foi o argumento da Câmara Municipal, o espaço, a luz, Mas segurança, são sempre esses argumentos. que não é, permita-me a validade, não é um custo assim tão grande. Aliás, eu próprio sei quanto é que custa a segurança por hora, porque cada vez que fazemos uma iniciativa na biblioteca, e que não é fora de horas, muitas vezes até à noite, as associações têm que pagar, e a JST também não é exceção, portanto sei exatamente quanto é que custa. Isto são decisões, são opções. Se não se quiser gastar 100 euros por dia na segurança e defender e fazer um serviço público para os jovens jovens de Odivelas, poderem estudar e desenvolverem as suas capacidades e dizerem, não, aqui em Odivelas eu tenho um espaço para estudar e me desenvolver, então não se faz, que é o que acontece em Odivelas. Mas, Bruno, Portanto, como não se quer, não se faz. Portanto, a desculpa é o custo de segurança. Eventualmente da luz, eventualmente da água, enfim, contenção de custos. Mas o que é certo é que Mas já não é de agora. biblioteca fora Já de não é horas de agora. e a maioria das bibliotecas que nós temos espalhadas pelo país inteiro fecham muito mais cedo. Portanto, o nome fora de horas não estará aqui deslocado, de certa forma. Apesar de mas isso é o poderia conceito... fechar mais tarde, mas não Mas isso é o fecha conceito de biblioteca. Se vamos provavelmente cedo. Não, é assim, não leva a mal, mas já não estamos no conceito antigo, estamos num paradigma diferente. O paradigma do estudante e da biblioteca não pode ser o de antigamente, que era um repositório de livros. Isso não existe. As bibliotecas hoje em dia devem ser, se não são, devem ser, e eu estou a falar de Odivelas, não peçam para falar de outros conceitos, Nós estamos a falar deste projeto, que é um projeto do Conselho de Odivelas. Pronto, mas isto tem a ver com o conceito. O que é que queremos da biblioteca? Queremos um espaço, um repositório de livros, em que os teus livros estão lá parados e, portanto, vamos lá abrir até às 11, que é para dizer que temos um projeto chamado Fora de Horas, ou queremos efetivamente um espaço, um open space fora de horas, onde os jovens saibam, mais uma vez, isto é um bocado como a Casa da Juventude, terem um sítio de confluência até tarde, porque repare numa coisa, os transportes não estão baratos e se calhar, então comparando com o nível de vida, estão até mais caros, E não funcionam até a uma certa hora, portanto, também não é fácil de deslocar para outros concelhos, nomeadamente Lisboa. Também temos a crise financeira, toda a gente sabe, cada vez há menos disponibilidade financeira, não há cafés abertos em Odivelas até tarde que permitam estudar, podemos até dar essa opção, mas também não existe. Portanto, havia todas as razões, até para a Câmara Municipal, a fazer isto. E nós, JSD, deputados do PSD na Assembleia Municipal, já desde 2010 que vamos até reformulando as propostas para tentar ter em conta a racionalidade económica, mas que seja feito. Curioso, a biblioteca Fora de Horas, agora este ano, fora de horas, lá está, era até à meia-noite, fechava à meia-noite e agora até fecha às 11. E o polo de Canessas e da Pontinha, já agora para os que estava-se aqui a falar, já nem tem essa possibilidade. Agora também encerra uma hora mais cedo, penso que é agora que é às 6. Quer dizer, isto não é política de juventude. De certeza que não é para os jovens ficarem a estudar em Odivelas. Isso não é de certeza. E é isso que nós achamos que não faz sentido. São opções políticas. Se os custos são elevados, não são. São custos, claro que sim, mas são opções. Se calhar, se gastarmos um bocadinho mais no segurança, que é o argumento, vamos ter que gastar menos outras coisas, mas haverá. Mas mesmo são até às 11 da noite ou até à meia-noite, havia jovens a frequentar a biblioteca? Claro que há. Tem conhecimento isto é um bocadinho como a Casa da Juventude. Se não funciona, é como o Conselho Municipal de Juventude. Se não funciona, começa a haver desinteresse. Mas há os jovens pensam assim, um horário muito mais alargado do que em relação à Casa da Juventude. repare, mas as coisas não se podem pôr no termo de ok, está disponível, os jovens têm que saber e têm que eles encher o espaço sem ninguém lhes dizer nada. Isso não é assim. Tem que haver uma aproximação dos jovens, tem que só ver o que é que os jovens querem, o que é que precisam. Os jovens têm que saber, e sabem, muitas vezes até, não se deve desprezar o passa-palavra. Porque o passa-palavra é muito mais viral do que qualquer comunicado da Câmara Municipal. Aliás, é um paradigma antigo, mais uma vez. O paradigma do estudante hoje em dia não é estudar até às 6 da tarde, fecha o livro e amanhã há mais. Não é verdade. É preciso um esforço grande, até a horas tardias, especialmente em meses. Dizemos, repare, a proposta que nós fizemos, a última foi janeiro, fevereiro, junho e julho. Já nem pedimos que seja o ano todo, porque percebemos esta questão dos custos. Agora, se não se percebe que é nesta altura que os estudantes precisam, como é que queremos que os estudantes vão para lá? João Figueiredo, independentemente de funcionar até de madrugada ou até às 11 da noite, gosta deste projeto da Biblioteca Fora de Horas? Qualquer abertura de qualquer espaço que esteja realmente a servir a população, e neste caso estamos a falar de juventude, qualquer espaço que seja para os jovens, e no caso da biblioteca não é só para jovens, mas que esteja a servir realmente
os seus destinatários, obviamente que nós, CDU, concordamos. Em relação à biblioteca, na altura, o Bruno estava a colocar a questão principalmente do mandato anterior, quando, creio que tu não foste eleito, mas eu na altura já fazia parte da Assembleia Municipal e houve muita, de certa maneira, aproximação entre a Juventude CDU e a JSD na interpretação de quais eram as necessidades para os jovens no Conselho. Neste mandato. Claro. Do que eram as necessidades para os jovens nesse Conselho. Não sei como é que era a realidade no mandato de 2001-2005, ainda era mais jovem, portanto não conhecia mesmo. Não necessariamente concordássemos nos conteúdos ou como é que teria que ser, mas houve uma aproximação porque pela primeira vez na Assembleia Municipal tivemos jovens a poder transmitir as necessidades dos jovens ao Executivo. Se ele pegou e soube pegar, estamos cá para mostrar que não. Em relação à abertura da biblioteca, ela tem que ser o tão mais alargada, principalmente na questão dos jovens, não só porque os jovens já não são, como ele diz e bem, que estudam das 9 às 6. Eu, enquanto estive na faculdade, poucas foram as noites em que a minha noite de estudo acabou às 6 da tarde. Depois, há cada vez mais jovens trabalhadores que saem dos trabalhos às horas que têm que sair, porque têm, devido a estas políticas de direita destes dois partidos, PS, PSD e também com o CDS, cada vez mais o jovem para estudar tem que ter um meio de subsistência e, portanto, se está a trabalhar, se durante o dia está a estudar, se à noite está a trabalhar ou vice-versa, quando é que pode frequentar a biblioteca? Portanto, a biblioteca tem que ser cada vez mais aberta. E a Biblioteca de Odivelas tem um acervo de material completamente espetacular. Muitas coisas, não tem só livros, tem bastantes DVDs que podem ser utilizados. Tem uma boa equipa, muito boa equipa. Está bem apuxada. Em relação aos funcionários, os funcionários o ano passado fizeram uma iniciativa que foi um ciclo de banda desenhada. Viram-se aflitos para conseguir apoio da Câmara Municipal. A única organização que lhe deu apoio foi o Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Amadora. Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem que está, inclusive, prestes a ser fechado pela gestão PS na Amadora. Portanto, isto é o que o Partido Socialista faz às questões culturais, às questões de educação, às questões de juventude. Depois, em relação ainda à biblioteca, obviamente que a sua abertura, quanto mais alargado, é melhor. Eu, quando andava na secundária de Odivelas, muito fez falta essa utilização. Não havia na altura? Na altura não havia. Em 2002, fazia falta? Em 2002... Faz falta, ainda. Para além do que isso, a questão, em 2002, e sou sincero, não sei se neste momento ainda fecha à segunda-feira, porque neste momento a minha vida, lá está, para o horário que é, à hora que eu chego ao Conselho de Odivelas, eu não tenho tempo. Fechar à segunda-feira também não é uma questão... O ideal. Não é? Até é uma questão que as bibliotecas têm que estar ao serviço da população. Depois, em relação ainda à biblioteca, a sua utilização tem que ser cada vez mais potenciada. De facto, não se abrem os espaços à espera que as pessoas e que os seus frequentadores lá vão. Isto é como ter, passa a expressão, um café. Se nós abrimos um café e não fazemos divulgação, não tentamos envolver a comunidade ou os nossos clientes, de certeza que o café vai à falência. Aqui não é questão de ir à falência, porque os serviços públicos não têm que dar lucro. Têm que ser rentáveis, obviamente, mas não têm que dar lucro. E era um pouco aquela questão que eu colocava há pouco. No caso da biblioteca, até estar aberta só com segurança, até nem era por aí, porque podem haver regras de utilização, podem-se implementar mecanismos que permitem que a pessoa consulte os documentos sem qualquer problema. Agora, se não há vontade, porque isto acima de tudo é vontade, é muito difícil. Só uma curiosidade, Helena, eu peço desculpa dar só uma nota muito rapidamente. Não é de admirar a última proposta que o JSD, ou PSD, peço desculpa, os Estados do JSD fizeram na Assembleia Municipal, o Partido Socialista, que, diga-se, é o partido que lidera a Câmara Municipal e tem o poder da juventude, para ficar muito claro, votou contra. O Partido Socialista não quer que haja este alargamento. Aliás, foi o único. Todas as bancadas estaram a favor e só o PS é que votou contra. Portanto, não há dúvidas. Helena, se me permite, há ainda uma outra questão que eu gostava de focar ainda sobre a utilização da biblioteca, sobre a utilização do centro cultural. Muito rapidamente, porque nós ainda vamos chegar a outros rapidamente pontos é isto. Em relação às políticas de juventude. Houve um casal
de designers do nosso concelho que tentaram durante 2 anos implementar uma iniciativa cultural de banda desenhada, ilustração, videojogos, tudo, que envolvia comunidade. Uma exposição que envolvia empresas do concelho. Andaram 2 anos para ter uma resposta do Executivo Municipal. Negaram-lhes que era biblioteca, não é o negar, é o podem fazer, mas têm que fazer isto. O que é que eles fazem? Vão diretamente a Loures e tiveram uma iniciativa no passado mês de março, que é o mês da juventude, que envolveu mais gente. Olha, por exemplo, a Bienal da Lusofonia. Portanto, se há políticas da juventude em Odivelas, eu não as estou a ver. Muito bem. João Quintas, eu vou-lhe pedir licença para ouvir para já o João Pela e vou-lhe dar a oportunidade de fazer os esclarecimentos e inverter um bocadinho a situação, apesar de nas 2 rondas não ter funcionado assim. Acho que é mais produtivo para o debate. Pergunto-lhe o João Pela em relação à biblioteca fora de horas. É uma biblioteca que funciona realmente fora de horas, mas cujo horário não é extensível. Esta biblioteca Helena, tem razão de ser, justifica-se. Na prática, uma biblioteca destinada à juventude fará sentido se tiver, digamos, um manancial que seja adequado ou que ao que os pressupostos utilizadores necessitam. Eventualmente meios de apoio, meios como centros de cópias, eventualmente para tirar cópias. Já se disse aqui que nesse aspecto funciona bem. Está bem. E que funciona e muitas vezes não é só fora de horas. Portanto, nós temos, por exemplo, no caso de Lisboa, que há pontos onde as bibliotecas e os serviços de arquivo e duplicação funcionam 24 horas por dia. Odivelas, portanto, como 13º concelho do país e sendo uma área essencialmente de jovens, frequência noturna, frequência noturna no sentido de habitação. É residencial, portanto, as pessoas vêm tarde para casa. Como área residencial, é uma área mais próxima exatamente dos estudantes que residem, dos estudantes universitários que residem no concelho. Esse espaço seria fundamental se estivesse devidamente dotado e do equipamento necessário, quer a nível da internet, quer a nível de centros de cópias, quer para onde um estudante de arquitetura pudesse fazer as suas cópias, onde alguém de direito pudesse aceder ao diploma. Funciona. Enfim, funciona até às 18 horas, portanto, pelo que está assumido. Até às 23. É evidente que há acho que é uma confusão. Uma coisa é a biblioteca, enfim, como casa de acervo de conhecimento. Outra coisa é a biblioteca fora de horas. Estou-lhe a dizer. Outra coisa é a biblioteca fora de horas, que é um espaço que não é fora de horas, na nossa opinião, mas que funciona até às 23. É um open space onde as pessoas podem estudar até às 23, atualmente. Não sei se ficou claro. Aliás, é no primeiro piso, o resto da biblioteca, o acervo está... Não conheço exatamente qual é exatamente os horários, mas estou-me a reportar em relação às necessidades que eu penso que seriam adequadas para a juventude. É evidente, quer dizer, se nós queremos movimentar a juventude ou dinamizar a vida, digamos, em Odivelas, as políticas não passarão por aí, passarão exatamente por uma diversão noturna em determinados espaços, que em Odivelas não há, por força de quê? Por força das derramas que são essencialmente demasiado elevadas, quer para abrir novas atividades, quer dos jovens, quer dos eventuais empresários. Mas em relação à biblioteca, concorda com esta iniciativa? Acha que é uma mais-valia para o Conselho? Depende. Apesar de funcionar só até às 23. Para quem serve. Se serve, digamos, o ser às 23, portanto, nós estamos a falar quer para adultos, quer para uma população que é essencialmente... Portanto. Sim, mas que é uma biblioteca, mas é essencialmente uma biblioteca ou de investigação ou de prestação de serviços para universitários. Porque mais ninguém que eu saiba vai a uma biblioteca depois das 5, 6 da tarde. Se não for, digamos, dentro desta população. E isto porquê? Porque um universitário tem aulas até às 5, 6, 7 horas da tarde e se quer, digamos, aceder a determinado tipo de informação, é a partir dessa hora que vai utilizar. Sim, não é antes, porque senão, portanto, a biblioteca da faculdade não precisa daquilo para nada. Portanto, há coisas elementares. O investigador investiga durante o dia, excepcionalmente, teria que ser uma biblioteca com um grande acervo ou com um acervo demasiado específico, que não será de certeza a Casa da Juventude que o vai facultar. Portanto, temos que ser realistas em relação ao objetivo
e às valências que transmitimos nesse espaço. Porque não vale a pena estar, digamos, a colocar livros infantis numa biblioteca que é para estar aberta à noite, por exemplo. Há coisas que não fazem muito sentido em determinados espaços. Portanto, de facto, as coisas devem ser e deve-se investir no que é útil e não naquilo que não tem importância perfeitamente nenhuma, portanto, para os utilizadores do espaço. Nesse sentido, penso que sim, penso que poderá ser uma mais-valia desde de facto os horários sejam adequados e todo o acervo que seja, digamos, presente e disponível possa ser utilizado como valorização dos utentes. Portanto, quanto a isso, não tenho dúvidas nenhumas. João Quintas, peço-lhe agora a sua posição. A Biblioteca Fora de Horas inicialmente fechava às 24 horas, agora tem a redução de 1 hora diária. Ao que sabemos, ao que aqui foi dito, também está fechada à segunda-feira. Esta Biblioteca Fora de Horas cumpre ou não os requisitos segundo os quais foi elaborada e concretizada? Bom, é um conjunto tão vasto de questões que eu gostaria de responder ao maior número delas, mas vou tentar ser muito breve. Começava com uma nota muito cordial, que era convidar o João Pila e o João Figueiredo, convidar a visitar o João Pila, o João Figueiredo em particular, a Casa da Juventude, que ainda há pouco referiu que não tinha tido ainda a oportunidade de o fazer. Tenho todo o gosto em... Portanto, está disponível fora do horário de trabalho, do horário de funcionamento da Olha, eu estou disponível até para mais. Estou disponível em entregar-lhe aqui em mão, no final do programa, um flyer feito pela Câmara Municipal, em que serviu precisamente, ou foi com esse intuito, de promover e divulgar a Casa da Juventude, onde... A funcionar das 9 às 5. Onde está... Já lá vou, João. Mas pronto, para ficar, porque é importante que, desde logo, que nós consigamos ter presente, estarmos a falar das coisas sem as conhecer de um ponto de vista físico, presencial. Portanto, eu terei todo o gosto em acompanhá-lo também à biblioteca um dia que queira, nem que seja fora de horas. Fica aqui para já a nossa correção. Estava a dizer que fecha às 6. Não. Das 9 às 6, não. Não, eu estava a falar do projeto Biblioteca Fora de Horas, que encerra às 23. Isso às 23. São duas coisas distintas. Eu expliquei isso também. A Biblioteca Fora de Horas não tem nada a ver com o funcionamento da biblioteca e instituição. Nada a ver. A Biblioteca Fora de Horas é um projeto, digamos assim, que se desenvolve na Biblioteca Municipal. O espaço físico, uma sala. A Biblioteca Municipal é um equipamento cultural, diria. Precisamente para estender o horário? Sim, quer dizer, estão a ser desenvolvidos, no caso, a Biblioteca Fora de Horas, enquanto projeto municipal, mas estão frequentemente a ser desenvolvidos muitos outros projetos no sentido de criar uma dinâmica muito própria, aproveitando ou rentabilizando, potencializando, digamos, esse espaço. Mas fica em causa a rentabilidade desse espaço, também com esse horário mais limitado, não, vamos ver. Até às 23 não, vamos ver. O facto de nós temos aqui um bocadinho a partir de um pressuposto que acaba por enviosar, digamos, todo o nosso discurso. Porque nós estamos a partir do pressuposto de que quanto mais tempo a casa da Juventude ou a biblioteca estiver aberta, maior será a afluência. E essa relação, essa proporcionalidade não é correta. Portanto, essa lógica não é aquilo que eu ainda há pouco estive a tentar dizer. Quer dizer, numa fase inicial, assim que a biblioteca municipal, a Casa da Juventude, no caso, que estávamos a falar há pouco, entrou em funcionamento, o horário era muito mais extenso, incluía o próprio sábado, e o funcionamento também era mais... biblioteca agora, não é? Não, mas só para lhe dizer, quer dizer, isso não acaba por não ser... Não ser condição para... Estou só a tentar dizer que o facto da Biblioteca Fora de Horas, em vez de... do facto do projeto Biblioteca Fora de Horas, em vez de encerrar às 11, encerrar às 24, não é garantia de maior afluência. Pronto, é só isso. 2, 3 da manhã, de certeza. Por isso é que não é fora de horas. 23 não é fora de horas. Chamam-lhe fora de horas? Não, é aquilo que eu estou a tentar dizer. Quer dizer, estamos a partir desse pressuposto que não colhe. São factos. Não são factos porque
A biblioteca nunca teve até às 3 ou 4 da manhã, portanto isso é completamente Claro, Mas diferente. não era a ideia nunca inicial, explicou. não era a ideia Mas inicial, João Quintas. Temos que, em relação à biblioteca, eu gostaria de dizer o seguinte. Enquanto equipamento municipal, um bocadinho repetir as palavras que disse há pouco, o interesse da autarquia, do PS, enquanto responsável político com o pelour da juventude, e no caso da Biblioteca da Cultura, o interesse é, obviamente, proporcionar a maior adesão e um maior número de participantes, e se essa afluência justificar, eu estou crente que a Câmara Municipal irá fazer um esforço no sentido de adaptar, digamos, a oferta em relação à procura. Sempre isso foi feito noutras áreas, não vejo porque não poderia acontecer em relação a esta biblioteca. Agora, a questão é um bocadinho, enfim, tem que se ter em conta também aqui a racionalização, digamos, dos recursos, que são cada vez mais escassos. Enfim, não vou entrar por aí, mas, enfim, a conjuntura que todos nós conhecemos. Portanto, acontece Também mas tem a ver, deixa-me só acrescentar sobre da isto. juventude. Deixa-me só acrescentar isto. Tem a ver um bocadinho também com os hábitos, digamos assim, culturais da própria comunidade. Ou seja, o facto de se criar desde muito cedo, muito precoce, os hábitos de leitura é fundamental para que mais tarde esses hábitos permaneçam e aí sim possam ser utentes da biblioteca. E a esse propósito, as bibliotecas escolares têm tido um papel fundamental. Eu só gostaria de dizer que em 2005 havia uma biblioteca escolar, atualmente temos 14 bibliotecas escolares completamente equipadas, com um espólio muito interessante e naturalmente adaptado às idades dos... Desculpe lá, estamos a falar de educação à juventude. Eu tenho dúvidas. É que a juventude engloba a educação e muito mais. E o desporto, Biblioteca escolar, Sem dúvida. só um momento. Biblioteca escolar não tem nada a ver com a biblioteca fora de nós. Falar de Lisboa e do Porto não tem nada a ver. Mas o que é certo é que são um desconhecimento bibliotecas total. e provavelmente Mas, o João Quintas estaria a referir-se a então, esse mas eu posso- universo. Não, eu estou-me a Eu posso referir em ajudar. relação a criar... Não é preciso... Não, explicar a diferença. Não, repara uma coisa. Mas já Não, concluíram até quando é que são jovens? Já concluiu essa baliza? a questão é muito Eu simples. não percebi. Somos todos Eu não- jovens. A questão é... Muito É obrigado. claro, acho que é claro. Somos todos. O ponto onde eu queria chegar é muito simples. Tem a ver com o facto de se fomentar, digamos, os hábitos de leitura junto dos mais novos, enquanto potenciais utilizadores da Biblioteca Municipal de Dom Dinis. Portanto, esse trabalho estrutural é obviamente continuo a não perceber, importante. Isso veio a propósito das bibliotecas escolares, entronca nisso, na criação de hábitos de Mas isso não leitura. tem nada a ver. É impossível. Repara, não está a perceber a questão. E, aliás, isto revela porque é que o Partido Socialista não percebe as questões. Não tem nada a ver. A questão repare, qualquer aluno que ande na escola tem que saber ler, tem que criar hábitos de leitura, quer queira, quer não. E se continuar no progresso escolar, ou seja, na carreira escolar, tem que saber ler. Deve ser mais difícil, pelas medidas que o Governo está a tomar, dificilmente só uma elite é que conseguirá fazê-lo. Mas, enfim, Muito bem. Enfim, isto é sempre fácil dizermos que os outros é que são Não, é problemas. Mas seja como for, deixa-me Rapidamente, deixa-me explicar. É que não tem nada a ver. Parece que estamos a dizer que temos que ter 20 mil jovens à porta da biblioteca para ponderarmos abrir até às 3 da manhã. Isto é ridículo. Não é assim que se fazem as coisas. Se nós queremos que a biblioteca seja de facto usada, e acredito que haja essa vontade, temos que abrir as portas e dizer, jovens podem vir estudar, porque os jovens têm que estudar. Se calhar há dúvidas se os jovens têm que estudar. Eu não tenho dúvidas. Os jovens têm que estudar e querem ao nível e até há muitos. Se calhar até temos dúvidas se há muitos, mas há. Muito bem, E querem mas estudar. Agora, temos que avançar. Não Dizer podemos- que não sabemos, claro, nunca experimentaram. Mas a nível de políticas de juventude, as políticas de juventude não se podem restringir nem minimizar a uma simples biblioteca. Pois não, por isso é que já Não, não, falámos aqui de várias vamos coisas. avançar, Casa da vamos Juventude, avançar, vamos Conselho avançar Municipal no de programa. Juventude. Posso-lhe falar muito mais? Vamos, Bruno Mas na Duarte, prática, vamos isso tudo, vamos pelos avançar vistos, com não essa funciona. discussão. Olha, há coisas mais importantes. só acrescentar aqui um ponto, enfim, face à diversidade e ao número de questões colocadas, acabei por referir só 2 ou 3 e gostava de salientar o seguinte, até mais uma vez para estender o Mas convite muito aqui aos... rapidamente, muito rapidamente. João Quintas, porque vamos desenvolver outros pontos e já vamos com mais de uma hora de programa. Desde 22 do passado dia 22 de abril até ao próximo dia 25 de maio está a decorrer o mês da juventude. Enfim, tem aqui uma vasta programação. E tem aí consigo um flyer Sim, que tem um divulga flyer, mas a questão essa é o seguinte, programação. há cerca de 7 iniciativas
que vão ser realizadas Durante este período. na Casa da Juventude. Até às 6, Isto acaba por contradizer completamente aquilo que tem vindo a ser aqui colocado em cima da mesa, não é? Não se justifica a Casa da Juventude como A questão João é Pedro quantos ainda há pouco flyers fez, a quem distribuiu, como é que envolveu? Ainda não respondeu. E depois não é só isso. Mês da Juventude em maio. O dia do estudante, o dia da A Juventude queima das é em fitas março. é em maio. Pois. Tradicionalmente, o dia e o mês da Juventude ou a quinzena da Juventude é março. Não vejo problema que seja em maio. Mas isto é mesmo andar a reboque e pensar, espera lá, o que é que nós temos em outubro? Temos eleições. Temos eleições e precisamos de Há aqui uma questão, votos, é a última, é muito breve, que é o seguinte. Teríamos que fazer 2 programas. O facto, não, é muito rápido, vou ser muito rápido e muito sintético, porque isto de se criticar apenas por criticar acaba por, enfim, valer aquilo que vale. A verdade é que quando algumas forças políticas têm a possibilidade e a responsabilidade de assumir elas próprias algumas das políticas que temos aqui a abordar, entre as quais a juventude, é curioso, eu antes de vir para aqui tive a oportunidade de consultar aqui, muito rapidamente, o site da Junta de Freguesia de Canessas e ver o relatório de gestão de 2012 e acabei por verificar que aqui no 2.3 deste mesmo relatório, sobre o tema da juventude e tempos livres, eu acabo por ver aqui as comemorações do Dia da Criança e do Ambiente, aqui uma colónia de férias e o Festival da Sopa. Portanto, isto em relação à Canessas, à gestão da CDU, e revela bem aquilo que a CDU, quando tem a possibilidade e a responsabilidade de executar as tais políticas que tem vindo aqui a preconizar, Vamos avançar. Já agora só fazer aqui uma referência à Junta de Freguesia de Odivelas. Já não temos mesmo mais tempo. É muito rápido. Ficamos aquém das expectativas. Tem um excelente trabalho, diria até, na atualização do site da própria Junta, onde, enfim, Mas eu posso fazer chegar o Juventude, se quiser eu faço-lhe chegar. Não, eu tenho aqui o da Juventude e tenho aqui assim uma notícia as poucas folhas, que do dia 2 de 3 de 2011, que é a única notícia, curiosamente, sobre o arquivo da Juventude, que tem a ver com o concurso de bandas de garagem realizado, portanto, em março de 2011. Ou seja, desde 2009 até à presente data, a única iniciativa, aparentemente, que a Junta de Freguesia da Pontinha, no caso, sobre a égide de Odivelas, peço desculpa. Está distraído? Não. Sobre a égide do PSD, acaba por ser este concurso de bandas de garagem. Eu tinha mais questões para esmiuçar aqui neste programa, mas já vamos com muito tempo de programa e, portanto, peço agora uma última ronda, fazendo de alguma forma um balanço em relação às necessidades dos jovens no Concelho de Odivelas, se a Câmara conhece estas necessidades e se de facto há realmente políticas de juventude no Concelho de Odivelas. Bruno Duarte. Pronto, acho que fica evidente para quem já teve a assistir o debate que não há e as tentativas não são muito famosas. Acho que a resposta é óbvia, com muita pena, digo, mas é a realidade. Vou aproveitar para dizer que há algumas coisas que são importantes. Há de facto aqui não só desconhecimento, e respondendo também à sua pergunta, desconhecimento das próprias reais necessidades dos jovens. Primeiro, nem sabe o que é distinguir juventude ou juventude e educação. Já está claro o que é que não se percebe. Falar-se de bibliotecas escolares, daqui a bocadinho vamos falar dos livros escolares também, que foi uma proposta do PSD em 2005, mas daqui a bocadinho, se calhar, também vamos ouvir isso. E se livros escolares é educação formal. A juventude é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Depois, dizer-se que não houve propostas, que há partidos com muito mais do que isso, quando se aborda outro muito mais do que isso. Um de cada vez, por favor. Agora. Depois não saber-se o que é que, por exemplo, a Junta de Freguesia de Odivelas, que é a junta do Conselho mais dinâmica a nível de juventude também, mas eu faço questão de fazer chegar àqueles senhores João Quintas o trabalho, porque eu percebo que só consigo aceder ao site, mas há muito mais do que isso, se calhar é preciso um bocadinho mais de atenção. E também às propostas municipais. Se calhar também era bom ver as atas das Assembleias Municipais, é uma recomendação que deixo, porque, enfim, o PSD, não tendo este pelouro,
já fez inúmeras propostas, e vou até enumerá-las aqui, para que fique, que registre, já agora pedi também que registasse, para numa próxima oportunidade ter esse registro e não dizer aquilo que disse. Foi a JSD que quis a ratificação do Conselho Municipal, e o PSD. Foi o PSD que defendeu o alargamento da Biblioteca Municipal para que os jovens possam estudar em Odivelas. Foi o PSD que defendeu um projeto de book crossing, que é, basicamente, muito rapidamente, que se partilha livros para que os jovens... Eu percebo custo, mas isto é a realidade. E, curiosamente, na Biblioteca Municipal, depois até houve uma resposta passada uns meses, no site da Câmara Municipal, mas lá está os funcionários da Biblioteca Municipal que implementavam, os funcionários, não a Câmara Municipal. Também, não se gosta eventualmente de ouvir, eu acredito que não gosta de ouvir esta também, mas a Assembleia Municipal Jovem também foi proposta na Assembleia Municipal e o Partido Socialista acha que não se deve fazer. Também foi proposto pelo PSD na Assembleia Municipal a criação do Centro Unesco em Odivelas e por acaso aqui o Partido Socialista até concorda, por acaso, tivemos sorte. Por acaso também o PSD e a JSD fizeram uma recomendação de, já que a Câmara Municipal faz tantos protocolos, fazer um protocolo com a Ares para tentar, com os desperdícios alimentares, matar à fome muita gente a Odivelas. Mas isto não é nada. Para o Partido Socialista isto não é nada. Por exemplo, a criação do cartão jovem municipal, que o Partido Socialista achou que não devia aproveitar o que já está implementado pelo PJ, devia fazer um por si, que é o cartão jovem cidadão, que é para não dizer que é a ideia do PSD, ou, por exemplo, o Partido Socialista não concordar com uma loja de turismo no Conselho de Odivelas, também votou contra na Assembleia Municipal. Isto não é nada, estas propostas não são nada, não têm nada a ver com a juventude. Para o Partido Socialista não tem. Loja Ponto Já, uma loja Ponto Já, que é também, mais uma vez, com o IPJ, tentar fazer uma loja para que os jovens em Odivelas, para que haja promoção das iniciativas junto dos jovens, para isto, para o Partido Socialista. Isto não é propostas, não é, porque votam contra, por acaso algumas até vão fazer atrás, vão fazer, e ainda bem, se votam contra para depois irem fazer, menos mal, que é a questão do cartão. Concretizam as propostas? Não sei se concretizam, fazem propostas para dizer que fazem, como a Casa de Juventude, como o Conselho Municipal, é para inglês ver. Isso é que é lamentável e, portanto, não é admissível este tipo de discurso, porque isto não é verdade. E é pena que pelo menos não se reconheça que de facto não se consegue fazer bem. Mas, Bruno Duarte, na sua opinião, a Câmara Municipal não fomenta, pelo menos como deveria, políticas para a juventude? O primeiro fórum do associativismo, e onde estavam incluídas as associações jovens, foi realizado pela JST e pelo PSD. Nunca tinha sido realizado em Odivelas. Portanto, acho que isto fica claro quem é que realmente quer estar próximo e perceber as preocupações. E é difícil, repara que é difícil, porque enquanto eu falo, tenho dificuldade aqui em reagir, porque, pronto, enfim, faz estas semanas da juventude, que eu tenho aqui algumas iniciativas que louvo, mas a única iniciativa é o último dia em que a Casa da Juventude abre depois da hora. É a única. Mas deve ser em 4 anos a única. E peço desculpa, mas isto é a realidade. É a única iniciativa na Casa da Juventude. Não é a única, mas é das poucas. João Figueiredo, já começou a falar, passo já para si. Também concorda que há aqui algum tipo de deficiência no desenvolvimento de políticas direcionadas para a juventude por parte da Câmara Municipal de Odivelas? Com certeza que há. Mas deixe-me dizer que muitos dos problemas dos jovens de Odivelas são transversais aos jovens de qualquer outro concelho. São problemas a nível da juventude, em termos nacionais, e não posso deixar de dizer que há um desinvestimento a nível nacional de políticas para a juventude. Sendo que consideramos que para resolver os problemas da juventude no Concelho de Odivelas, também temos, obrigatoriamente, só podem ser resolvidos se os problemas da juventude a nível nacional forem resolvidos. Preocupa-nos muito o facto da precariedade e do desemprego em que vivemos, estar cada vez mais a pôr jovens a sair cada vez mais tarde da casa dos pais, a viverem com os pais até mais tarde, quando deveriam, a partir assim que saem, por exemplo, da faculdade, ou até mais cedo, consoante as situações, já poderem estar a contribuir a ter o seu núcleo familiar. Preocupa-nos muito o desemprego jovem, porque cada vez mais os jovens têm dificuldades em ter emprego. Aflige-nos saber que temos um hospital nas redondezas do concelho, e é difícil a um jovem, como é difícil a qualquer cidadão de Odivelas poder aceder a esse hospital, não só porque faltam os transportes públicos adequados, como as taxas moderadoras são cada vez mais
impeditivas de um acesso a um Serviço Nacional de Saúde que se quereria tendencionalmente gratuito, coisa que não está a acontecer. Obviamente que, isto para dizer as questões mais gerais, mas obviamente que não há estratégia para as políticas da juventude. No Conselho de Odivelas, nós achamos que deve haver um verdadeiro apoio às associações juvenis, sejam elas formais ou informais, que sejam vistas como parceiros e não, como eu disse há pouco, simples destinatários dos subsídios. Porque aí é mesmo não os querer envolver, dizer, não, têm aqui o dinheiro, fazem ou não fazem. Mas não se pensa, nunca há estratégia para se pensar. Falta estratégia, portanto. Exatamente. A criação de espaços jovens em diversos pontos do Conselho a funcionarem de forma a que realmente sirvam os jovens e não como está a acontecer. A criação de estágios curriculares e profissionais para os jovens no Conselho, em parceria entre a autarquia e o tecido empresarial. E uma questão que aqui não foi focada e que diz principalmente em relação aos jovens, mas também em relação a toda a gente, a criação do Centro de Emprego e Formação Profissional do Conselho. Também era um importante apoio aos jovens. Obviamente. Para terminar, porque creio que não vou intervir mais, dizer que de facto não existe estratégia para a juventude, reforçar isso. Há tanta coisa que se pode fazer e que se poderia envolver as associações. Se olharmos muito para as questões legais e esperarmos que só as associações formais é que podem participar, estamos tramados. Se fosse assim, a CDU nas suas juntas de freguesia não tinha apoiado como tem apoiado as associações que não têm um papel passado a dizer que são uma associação. Se calhar essas fazem mais até do que às vezes as que estão formalizadas. Nada contra esta situação, mas pensar que os jovens só estão a funcionar das 9 às 6 é muito redutor e é lamentável. João Quintas, na sua opinião, as políticas para a juventude desenvolvidas pela Câmara Municipal de Odivelas favorecem a plena participação da comunidade mais jovem do Conselho? Bom, eu antes de mais, antes de responder diretamente à sua questão, queria só fazer aqui uma nota que não poderia deixar de a dar, que tem a ver com o facto da JSD e o PSD na sequência das políticas governativas. O Portugal, hoje, a taxa do desemprego jovem, portanto, de jovens até aos 25 anos, ronda aos 40%, portanto, números mais recentes do Eurostat são 38,3%. O governo do PSD acabou por fazer já aqui dois lançamentos do mesmo programa do Impulso Jovem, quer dizer que, visto que o primeiro foi um nado morto, desde logo, porque não teve absolutamente reflexos nenhuns em termos da... Mas remetemos agora ao Conselho de Odivelas e às políticas desenvolvidas pela Câmara Municipal. Esta política em relação a esta situação que os jovens portugueses estão hoje a atravessar, obviamente Odivelas não está imune, os jovens de Odivelas não estão imunes, digamos assim, a toda esta problemática, obviamente, não é? Portanto, daí, inclusivamente, que a Câmara Municipal acabou por lançar um programa anti-austeridade, contém cerca de 25 medidas, no sentido de dar o seu contributo, apesar de não ser da competência própria enquanto autarquia, mas enfim, tentar corresponder, digamos assim, àquilo que são as dificuldades que a população de Odivelas hoje está a atravessar. E na sua opinião, e na opinião do Partido Socialista, a Câmara Municipal tem plena consciência e conhece realmente as necessidades dos jovens? Nós conhecemos, até porque nós conhecemos de uma forma muito pormenorizada, inclusivamente, num projeto que eu gostaria de salientar aqui, que é o Eu Cidadão, que contou com portanto, o projeto incidiu sobre a faixa etária dos 15 a 17 anos, portanto, a nível das secundárias. Teve uma adesão extraordinária, diria, em relação aos alunos e também aos professores, de onde saíram um conjunto de propostas muito pertinentes e muito interessantes, uma das quais são as férias desportivas, que a Câmara Municipal acaba por recuperar esse projeto, que já em tempos esteve implementado, e que emana, digamos assim, precisamente deste projeto do Eu Cidadão, que enfim, teve aqui este lançamento, mas será certamente para continuar.
Portanto, o orçamento participativo também foi um espaço que a Câmara Municipal, o orçamento participativo já havia em relação à população em geral. A Câmara Municipal acabou por achar que este orçamento participativo fazia todo o sentido se incidisse sobre a faixa etária da juventude, e acabou também por ter aqui bons resultados. Portanto, isto para dizer o quê? Que em relação ao Conselho Municipal de Juventude, é um palco, digamos, é um instrumento importante, como disse há pouco, Já falamos mas dele. há aqui um conjunto bastante alargado de espaços de intervenção e de participação, em que, inclusivamente, o Partido Socialista acaba por aproveitar a oportunidade para lançar o convite tanto à JSD como à Juventude Comunista e à Juventude Central Democrata, no sentido de acolher não só as nossas propostas, contribuir também como tem sido feito. Penso que o Partido Socialista nunca rejeitou, digamos assim, qualquer proposta. A questão, por vezes, é do timing, da oportunidade e das condições para as executar. Muito bem. E custa-me ver, como ainda há pouco o Bruno estava a tentar fazer, quer dizer, tentar recuperar aqui a paternidade de um conjunto de iniciativas que já foram lançadas há 3 ou 4 anos atrás, e ainda hoje isso está bem presente nesta É o chamado mandato. Muito bem. Não podemos agora abrir ao diálogo, já não temos mesmo mais tempo. João Pela, depreende-se claramente pelas palavras de João Quintas, que as políticas para a juventude, ou a política que tem sido levada a cabo no Conselho de Odivelas, que é satisfatória para a juventude, ou seja, que acaba por colmatar as necessidades dos jovens. Na sua opinião, também é assim? É a opinião dele, portanto, eu resta-me agradecer o convite que endereçou à juventude do CDS-PP, encaminharei para o órgão próprio, para ver quando pertence necessariamente, e resta-me dizer-lhe que a posição do CDS-PP em relação ao pensamento que tem vindo a defender sobre as políticas necessárias para a juventude referem-se a diversos aspectos em concreto. Tem a ver com formação profissional, que é necessário tirar partido das valências do próprio Conselho, como por exemplo a escola agrícola, como por exemplo de ações de formação integradas ou não no Instituto de Formação Profissional, de forma a integrar os jovens no mundo do trabalho. Paralelamente, como deve incentivar as políticas, devem incentivar o empreendedorismo, fóruns em debates formativos sobre o empreendedorismo, que não compete às escolas, mas sim às autarquias, tal e qual como há políticas de cidadania, de forma a chamar os jovens e alertá-los para o trabalho político, a questão do associativismo, a forma de estarem empenhados na comunidade, a forma de se organizarem, ligados, quer seja simplesmente ao desporto, ou à cultura, ou ao teatro, às artes. Há N aspectos que podem ser utilizados pelos jovens, não só a título de tempos livres, como também de áreas dedicadas às artes, ou digamos, ao desporto e por aí fora. É importante, de alguma forma, alertar os jovens hoje em dia, e o CDS está muito atento em relação a esse aspecto, que se espera aos aspectos de voluntariado. Hoje, mais do que nunca, é importante sensibilizar, digamos, os jovens para que tenham uma visão solidária para com os outros, nos aspectos do dia-a-dia, nas diversas atividades, sejam elas de caráter, seja religioso, seja partidário, seja daquilo que for. A sociedade precisa de gente com espírito de voluntariado. E essas diretrizes, portanto, devem partir dos elementos políticos da nossa sociedade? Devem ser apoiadas, devem ser as linhas mestras da política dos diversos partidos, que têm as suas opções naturais, portanto, e apoiar não estou a ensinar os os jovens outros, que são o futuro, afinal. A nossa postura é exatamente esta, vai neste sentido,
cortou-me o raciocínio, portanto vou abreviar. Peço desculpa. Mas situam-se, digamos, neste plano, e é neste sentido que nós entendemos que as autarquias devem estar disponíveis para este tipo de ações e nós estamos claramente, e vamos apresentar essas soluções em concreto na próxima campanha eleitoral. Podem Das estar próximas certos. autárquicas. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença e por termos desenvolvido todos juntos, com mais ou menos diálogo, aqui uma conversa importante sobre, então, as políticas para a juventude no concelho de Odivelas. O Poder Local, então, fica por aqui. Foi abordado o tema, exatamente, das políticas para a juventude, a importância, o relevo que devem ter na sociedade, uma vez que os jovens são realmente o futuro, são realmente agentes de transformação. Ficaram aqui algumas opiniões e algumas respostas se as políticas levadas a cabo pela Câmara Municipal de Odivelas respondem ou não às necessidades da população mais jovem. Muito obrigada pela atenção, boa noite, até para a semana.